Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e um cumprimento especial ao novo Secretário de Estado e nosso, até há bem pouco tempo, colega Pedro Roca, a quem desejo as maiores felicidades pessoais, mas não políticas, obviamente, sobretudo se for para seguir o rumo que tem vindo a ser seguido. O Sr. Ministro está aqui como Ministro do Emprego e esta frase, parecendo uma evidência, tem todo o significado político para nos centrarmos do porquê da vinda aqui do Sr. Ministro e em que qualidade. O Sr. Ministro é responsável pelas políticas de emprego e, portanto, é responsável pelos números do emprego em Portugal e, politicamente, tem de ser avaliado pelos seus resultados. Tem de responder pela situação do emprego em Portugal. O Sr. Ministro e o seu Governo PSD-CDS-PP, pela vossa atuação e orientação política, são responsáveis pela taxa de desemprego recorde em democracia. É um feito inigualável e inaceitável. 897 mil desempregados, 16,5% de desemprego. O ano de 2012 não podia acabar pior. O Sr. Ministro tem a pasta governamental do emprego num país com 16,5% de desemprego. Desde que o seu Governo está em funções, Sr. Ministro, há mais 200 mil desempregados, 583 por dia, 24 desempregados por hora. Num ano, são mais 107 mil desempregados, mais 11 mil num mês. O triplo da União Europeia, o dobro da zona euro. Descrevo-lhe assim a situação para que o Sr. Ministro perceba a crueldade dos números. E estes números, Sr. Ministro, são pessoas, são portugueses. Não podemos tranquilamente aceitar esta frustração, esta negação da vida dos portugueses. Desde que o Sr. Ministro está em funções com a pasta do emprego, já foram destruídos 240 mil empregos líquidos em Portugal. Foram destruídos só no ano do seu Governo mais empregos do que na totalidade dos 6 anos anteriores. Falar hoje de desemprego em Portugal é sinónimo de calamidade pública. Eu tenho aqui um gráfico, Sr. Ministro, que avalia a evolução em termos de criação de emprego de todos os trimestres do seu Governo. E o resultado é este, sempre negativo. Esta é a sua marca, Sr. Ministro. Com o seu Governo, com o Sr. Ministro na pasta do emprego, não há criação de emprego líquida em Portugal. Nenhum. Em toda a evolução de todos os trimestres é sempre negativa. O que, evidentemente, indicia 2 anos de destruição maciça de emprego em Portugal. A seriedade e sentido de responsabilidade que exigimos ao Sr. Ministro deve, sem demagogia, levar-nos a perceber as nossas circunstâncias. Reconhecemos que o memorando da Troika, de maio de 2011, impunha um caminho de austeridade, com uma margem muito estreita para a criação de emprego e de crescimento económico. Seria sempre um caminho difícil, mas o seu Governo, com as suas políticas, transformou numa via sacra de martírio social. Ou seja, o memorando da Troika de maio de 2011 previa ele próprio consequências difíceis para os portugueses, mas o seu Governo ultrapassou negativamente todas as projeções. O seu Governo não pode dizer que os problemas em Portugal sempre existiriam pelo cumprimento do memorando. Não, Sr. Ministro. Pelo falhanço das políticas do Governo, temos hoje um desemprego muito maior do que o previsto no memorando de maio de 2011. Analisemos as projeções, Sr. Ministro. Tenho aqui os dados. Relativamente ao crescimento do PIB, à evolução da economia, que naturalmente é quem cria empregos e, portanto, temos que analisar. O que diz o memorando de maio de 2011, o que se prevê para 2012, no memorando de maio de 2011? Um crescimento negativo da economia, recessão, de menos 1,8%. O Sr. Ministro termina o ano de 2012 com 3% de crescimento negativo. Para 2013, o memorando de entendimento original previa já um crescimento da nossa economia, a evolução do PIB positiva de 1,2%. O Sr. Ministro, na 6ª revisão que fez do Programa de Assistência Financeira, prevê, como está no Orçamento do Estado, recessão de 1%.
E para 2014 previa-se um crescimento no memorando original, repito, 2,5%, reviram na sexta revisão para apenas 0,8%. E já para 2016, quando se previa no memorando original 2% de crescimento, reviram novamente em baixa para 1,8%. E vamos à questão principal, à questão da taxa, da evolução da taxa de desemprego. Maio de 2011, memorando original, para o ano de 2012, previa uma taxa de desemprego de 13,4%. O Sr. Ministro terminou com 15,5% de desemprego, pensando que terminaria, projetou essa revisão, mas sabemos hoje que temos 16,5% só em dezembro e, portanto, a média será 15,5%. Para 2013, memorando da Troika original, taxa de desemprego 13,3%. Na sexta revisão que o seu governo fez, prevê 16,4% de desemprego para o ano. 2014, memorando original, 12% de taxa de desemprego. Na revisão que fizeram, 15,9% para 2014, desemprego em Portugal. 2016, 9,8% no memorando original, taxa de desemprego. Na revisão que Vossas Excelências fizeram, 14,8% de desemprego em Portugal para 2016. E, portanto, em termos de PIB, todas as revisões do memorândum foram sempre no sentido de agravar a recessão, aumento da taxa de desemprego, sendo que outras circunstâncias da consolidação orçamental não estão a ser cumpridas, mas não são para aqui chamadas. Assim, Sr. Ministro, para bem dos portugueses, não é a hora de reconhecer que o Governo falhou totalmente nas políticas de emprego. Para 2012, inicialmente, previa-se, como já referi, 13,4% de desemprego. Mesmo com a revisão em alta para 15,5%, o Governo não conseguiu acertar a previsão, o que significa que não tem consciência do impacto da crise em termos de desemprego. Certamente porque o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro, aliás, previram o fim da crise para 2012 e crescimento já em 2013 e falharam rotundamente nas vossas previsões. Com estes fiascos nas vossas previsões, começando 2013 com uma taxa de desemprego de 16,5%, prevendo o Governo uma recessão de 1% para o próximo ano, o Banco de Portugal uma recessão do dobro daquilo que o Governo prevê, e um estudo da Universidade Católica aponta já para 2,4% de recessão, não será a hora do Sr. Ministro rever as projeções do desemprego para este ano em Portugal? Queria também dizer ao Sr. Ministro o seguinte: para além de situações mirabolantes que não funcionaram, que nunca viram a luz do dia, como é o caso da baixa da TSU, o caso da baixa da RCE para as empresas nacionais, é o IRCA irlandesa para os investimentos estrangeiros, outras que deviam ser implementadas não avançam, como é o caso do Banco de Fomento, e outras de combate ao desemprego, a maioria e o seu governo chumbam-nas. E quero aqui falar de uma. Refiro-me à Garantia Europeia para a Juventude. Em junho de 2012, o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução no sentido de recomendar ao Governo que implementasse o programa da Garantia Europeia para a Juventude. Como se sabe, os jovens, ao fim de 4 meses, têm que estar numa situação de formação profissional, estudos ou no mercado de trabalho. O PSD e o CDS, certamente em articulação política com o seu Governo, chumbaram liminarmente o projeto de resolução do Partido Socialista. Pois bem, Durão Barroso e a Comissão Europeia, em 5 de dezembro de 2012, aprovaram precisamente este programa e recomendaram aos governos, designadamente a Portugal, que tem 175 mil jovens desempregados, que implementasse esta medida. Estou também, Sr. Ministro do Partido Socialista, preocupado com a situação dos salários em Portugal, que o Sr. Ministro não disse uma palavra. Em 14 anos, pela primeira vez em 14 anos, há uma baixa do salário dos portugueses e dizem os estudos que só uma inversão da subida do desemprego poderá pôr termo a uma quebra salarial e vemos que não será nada disso que se vai verificar e não haverá crescimento económico, que poderia ser outro fator de evolução da nossa massa salarial. Tenho que pedir que conclua, Sr. Concluo, Sr. Presidente, com o seguinte. Para o Partido Socialista, como ficou bem claro por esta intervenção, a nossa prioridade e a nossa preocupação são os portugueses e, portanto, naturalmente, é a situação do desemprego e a ausência de criação de emprego com destruição de emprego em Portugal. Esta é a nossa prioridade política. Mas quero aqui dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que
esta é a primeira ocasião que nós temos de ter cá no Parlamento o Sr. Ministro, uma vez que o PSD e o CDS-PP inviabilizaram a ida do Sr. Ministro ao Parlamento para explicar a mais recente remodelação do seu governo. Aliás, o Sr. Ministro, por estes falhanços, tem o Ministério em cacos. Foi uma remodelação total, como uma montra. E se fez essa remodelação no sentido das coisas melhorarem um bocadinho que seja, é bom que quem desempenha funções públicas haja toda a transparência, todo o rigor, para haver confiança, para precisamente conseguirmos implementar melhores políticas. E a quem ocupa cargos públicos, designadamente no Governo, é bom que haja toda a transparência para ter autoridade moral também perante os portugueses. E eu quero lhe fazer uma última pergunta, Sr. Ministro. Não percebemos na recente remodelação, em razões de transparência, porque é que no currículo do seu secretário de Estado, Franklin Alves, estava omitida a sua passagem pelo Banco Português de Negócios e pela sociedade Lusa. E, portanto, era bom, Sr. Ministro, que aproveitasse esta oportunidade, uma vez que a vinda ao Parlamento para dar explicações sobre essa situação foi chumbada pelos partidos da maioria, era bom que o Sr. Ministro aproveitasse esta ocasião para tranquilizar os portugueses e garantir que, do ponto de vista ético, não há nenhuma razão para estarmos preocupados com essa ausência de transparência relativamente ao currículo do seu novo secretário de Estado, Franklin Alves.